Somos filhos da Europa, onde fica Auschwitz. Vivemos no século em que a ciência foi vergada e gerou o código racial e as câmaras de gás. Quem pode ter certeza de estar imune à infecção? Esse trecho, pessoal, está presente neste livro aqui, A Assimetria e a Vida, do escritor Primo Levi. E sobre esse livro nós vamos conversar hoje. Olá pessoal, eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta, se inscreva nesse canal, eu peço que você utilize o campo dos comentários, que você mande esse vídeo para os seus amigos, não se esqueça do seu like, tudo isso é muito importante, pessoal. Então vamos lá. O Primo Levi, ele era judeu italiano, nascido em Turim, ele se formou em química, né? E Primo Levi fala que ele se tornou escritor por conta das suas experiências no Holocausto. Primo Levi, ele foi sobrevivente de Auschwitz-Birkenau, tá? Primo Levi escreveu diversos livros, o mais conhecido dele é esse aqui, deixa eu mostrar para vocês. É Isto um Homem, né, que ele narra as experiências dele no Holocausto, ele narra as experiências dele em Auschwitz-Birkenau. Também ele escreveu esse outro livro aqui que eu gostei muito, chamado A Trégua, que narra a volta dele da Polônia, Auschwitz ficava na Polônia, né? A volta dele da Polônia até a Itália. E aqui ele narra uma Europa destruída, né? Ele mostra para nós o estado que estava a Europa, né? E as dificuldades deles em retornar. Porque não foi algo simples o retorno não, pessoal, porque, como dito, né, as ferrovias estavam todas destruídas, rodovias não existiam, então a Europa é uma situação muito complicada. Aí esse livro aqui, muito bom, Afogados e Sobreviventes, aqui ele também narra as experiências dele no Holocausto e ele analisa, né, o que aconteceu, tá? Muito bom também. Esse outro livro também gostei bastante, ele escreveu com o Leonardo Benedetti, tá? E chama-se Assim Foi Auschwitz. São os testemunhos de 1945 a 1986. E o nosso livro de hoje, que é o Assimetria e a Vida, que são artigos e ensaios, né, que o Primo Levi escreveu de 1955 a 1987. Então, pessoal, derrubei aqui. Qual foi a história? Primo Levi, ele é judeu, né? Então estava sendo perseguido, né, pelo regime fascista e nazista. E aí ele estava escondido nas montanhas. Ele né, estava ali com partisãs, tá? E aí ele foi capturado por uma milícia fascista. E perguntaram para ele: o que você estava fazendo nas montanhas? Ele não quis falar que era um opositor político. Primo Levi entendeu que se falasse isso, ele seria morto na mesma hora, poderia ser torturado, enfim. Então ele se declarou judeu. E aí, por ter se declarado judeu, ele passou por um campo de trânsito na Itália e foi deportado para Auschwitz-Birkenau. Ele foi entregue aos alemães, né? E aí é onde ele escreve É Isto um Homem, né? Que são as experiências dele e tal. Neste livro aqui, pessoal, né, no Assimetria e a Vida, a primeira parte é dedicada às experiências dele no Holocausto, a comentários dele a respeito do Holocausto, a respeito do nazismo. A segunda parte, ele já comenta de outras coisas, ele fala de literatura, de filmes e tal, mas ele nunca deixa a temática do nazismo de lado, tá? Tem um único livro dele, que eu ainda não li, chamado A Chave da Estrela. Então, o próprio Primo Levi fala que é o único livro em que a temática judaica, a temática do antissemitismo e tal, está de lado, né? Então, nesse livro, A Chave da Estrela, o Primo Levi foca mais na questão do trabalho, né? Então, ele, obviamente, por ter sido escravizado pelos nazistas, ele, durante a vida, demonstrou uma grande preocupação com a dignidade do trabalhador, ok? E esse livro eu ainda não li, pessoal. E tem resenha sobre É Isto um Homem aqui no canal, tá bom? Então deem uma olhada, vou deixar tudo nos cards para vocês. Muito bem, pessoal. E tem um artigo aqui que ele fala a respeito do suicídio coletivo
do Templo do Povo, né, do Jim Jones, e ele fala da impossibilidade da gente compreender as atitudes humanas de forma 100%. E aí ele fala o seguinte, abre aspas, cada ação humana contém um núcleo duro de incompreensibilidade. Se não fosse assim, teríamos condições de prever o que fará nosso próximo. E isso não acontece, e talvez seja bom que não aconteça. Fecha aspas. E aí também ele fala, né, a respeito do livro do Jack London, chamado O Chamado da Floresta. Esse livro eu também ainda não li, fiquei super interessada, com certeza lerei. É sobre o protagonista é um cachorro humanizado, tá? Chamado Buck. E ele vive muito bem na Flórida, né, com os tutores e tal, num lugar super bonito. E ele é sequestrado e jogado no meio do gelo para puxar trenó. E esse cachorro, né, super mimado tal, ele tem que se virar no meio da barbárie, né, no meio do horror. E aí o Primo Levi faz a comparação desse personagem, do Buck, com os deportados no período nazista. Pessoas que viviam suas vidas muito comuns, né? Trabalhavam, estudavam e tal, e viviam na civilização e foram jogados no meio da barbárie dos campos de concentração e extermínio nazista, né? E nos seus ensaios também, pessoal, nesse livro, Primo Levi, ele demonstra, né, que dentro da civilização está contida a barbárie. E que apesar do nazifascismo ter sido derrotado belicamente, isso não significa que ele não possa retornar, né? E isso é um grande problema. E é uma grande preocupação do Primo Levi o tempo inteiro, tá? E o objetivo, né, de todos os livros dele e o objetivo, enfim, de todos os ensaios, palestras que ele deu, é conscientizar as pessoas do que foi o nazismo, para que essa barbárie não retorne, né? Mas ele é muito consciente de que na nossa civilização está contida a barbárie. E muito provocada pela indiferença da maioria, que às vezes não se importa com as coisas que acontecem, né? E aí, pessoal, ele fala o seguinte, abre aspas, nesta ocasião é supérfluo lembrar números, lembrar que se tratou da mais gigantesca carnificina da história, a ponto de praticamente reduzir a zero, por exemplo, toda a população de judeus de nações inteiras da Europa Oriental. Lembrar que, se a Alemanha nazista tivesse tido as condições de levar seu plano a termo, a técnica experimentada em Auschwitz e em outros lugares teria sido aplicada a continentes inteiros com a conhecida seriedade dos alemães. Isso, pessoal, se aplica ao Brasil, né? Então, possivelmente 99% da população brasileira seria transformada em escravos e também boa parte morreria, né? Primo Levi demonstrou também a sua grande indignação com o fato de que naquele momento, né, que ele estava escrevendo aqueles artigos, muitos nazistas estavam vivendo muito bem, obrigada, na América do Sul, né, no Brasil, inclusive, Mengele viveu muito bem, tá? Então, ele sempre demonstrou indignação com isso. Primo Levi também comenta sobre seu retorno da Polônia, de Auschwitz até a Itália, né? Ele fala a respeito do livro dele, A Trégua, aqui que eu mostrei para vocês, e do fato de que os judeus demonstravam, os judeus que foram libertados, demonstravam um certo medo do regime stalinista, porque sabia, né, que ali no regime de Stalin havia antissemitismo, né, houve perseguição aos judeus e tal, prisões e tudo mais. Então ele fala o seguinte, abre aspas, em nossa peregrinação pela Ucrânia e depois pela Bielorrússia, encontramos militares judeus do Exército Vermelho, jovens que tinham militado entre os partisãs. Partisãs eram as guerrilhas, tá? Famílias que haviam escapado dos alemães refugiando-se em zonas longínquas, que agora voltavam aos seus países por meios improvisados. Aldeias perdidas no meio dos bosques, farrapos, enfim, de um mundo judaico estourado, ferido de morte, agora em busca de novo equilíbrio. Então, pessoal, de todos os judeus, né, da Europa, os mais atingidos pelo regime nazista foram os judeus do leste europeu.
houve aldeias judaicas que desapareceram completamente, que até hoje, né, os historiadores não sabem nem que existiu, porque não sobreviveu ninguém, certo? Então é disso que ele está falando, né? E nesse retorno da Polônia até a Itália, ele tomou um pouco de contato, né, com essa cultura askenazi dos judeus do leste europeu, lembrando que ele era judeu italiano, né, e tem bastante diferença, tá, cultural entre um judeu italiano, um judeu alemão, por exemplo, e os judeus do leste europeu. E aí, pessoal, ele toma um pouco de contato com essa realidade e ele percebe, né, o tamanho do estrago que foi, né, para os judeus, obviamente, do mundo todo, mas em específico para os judeus soviéticos e tal. Ok, pessoal? Então é isso aí, eu deixo aqui com vocês a indicação deste livro, muito bom, do Primo Levi. Tem vídeos, pessoal, como dito, Isto um Homem, tem vídeo sobre esse livro. Tem vídeo sobre Auschwitz, sobre Treblinka, Majdanek, tá? Massacre de Babi Yar também tem vídeos aqui no canal, então deem uma olhada, eu vou deixar tudo nos cards para vocês, tá certo? Deem uma olhada se vocês ainda não viram. Se você não é inscrito nesse canal, peço novamente a sua gentileza que você se inscreva, isso é bastante importante. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like também e compartilhe com os seus amigos. Um abraço e até mais.